Meus amigos, é com alegria que aqui estamos, nossa equipe, juntamente com vocês, para mais um estudo da nossa reunião, da querida Casa Transitória, um estudo do Evangelho de Jesus, um estudo da doutrina espírita. Hoje, nós temos um tema muito especial, o tema mais importante para todos nós. Nosso Pai, Deus. Esse que nos acompanha constantemente, mas que nos lembramos tão pouco dele. Né? Que possamos, na noite de hoje, ter reflexões a respeito desse que nos criou e que nos ama infinitamente, a fim de que a nossa vida se eleve, nossos pensamentos, palavras e atos, que cada minuto da nossa existência ganhe em importância, ganhe em elevação, com a consciência de Deus nosso Pai. Iniciaremos agora com a nossa prece. Deus, nosso Pai, Pai de infinito amor, Pai de infinita bondade, sabedoria, misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos, em nome de Jesus, o nosso Mestre, para o estudo do Evangelho, que possa fortalecer nossa boa vontade, nossa esperança, nosso desejo de nos tornarmos pessoas melhores. Que possamos aproveitar, Senhor, todo o ensinamento que Jesus nos deixou. E que possamos também, nesse momento, recolhendo tantas bênçãos, doar também, de nossa parte, bons sentimentos e boas vibrações, que possam contribuir para a paz no nosso país, no nosso mundo, que possa contribuir, Senhor, para a harmonia, para a pacificação de todos. Muito obrigado, mais uma vez. Que assim seja. Faremos agora a leitura do nosso slide. Pai nosso, Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais ínfimas. A Gênese, capítulo 2, Deus, trecho extraído do item 20. Meus amigos, muito boa noite a todos. Prazer novamente estar com vocês através da internet, esse novo mecanismo que, graças a Deus, proporciona a nossa aproximação, proporciona esses momentos tão valiosos, né, para a nossa existência, em que podemos refletir acerca do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, de tudo aquilo que a doutrina espírita nos presenteia na presente existência como boas informações que nos ajudam a trilhar, né, um caminho reto, o caminho do bem, o caminho que certamente nos conduz à felicidade, à nossa evolução espiritual. Hoje nós temos, né, a grata satisfação de estudar um pouco mais, de aprender acerca de Deus, que é nosso Pai, como nos diz a lição, né? Como nos diz o slide, então, lido pelo nosso querido André. A doutrina espírita, assim como fazem todas as religiões, né? Sobretudo as religiões monoteístas, aquelas que têm a crença no único Deus, o nome que se der
a esse Deus, né, mas a crença a um único Deus, apresentam as características da divindade. Quem é Deus para cada religião? Nós vamos observar as diferenças, as apresentações da divindade para cada religião através das características. E essas características é que marcam efetivamente o conceito de Deus. E a doutrina espírita, assim como fazem as outras religiões, também apresenta as características da divindade. E fato interessante que nós vamos observar algumas dessas características já na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que Kardec questiona aos espíritos, né, não quem é Deus, porque o quem dá a ideia de uma figura humana, mas que é Deus. Né? E os espíritos respondem, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E aí nós já temos duas grandes e importantes características da divindade. E depois a doutrina espírita vai sistematizando, né, as outras características, deixando bem evidente o modo como Jesus se dirigia a Deus, né? O modo como Jesus se reportava a Deus como Pai. Pai é nosso Criador de infinita bondade que nos ama profundamente. Um Pai misericordioso que tolera as nossas faltas e que nos dá a oportunidade de reviver, né? Reencarnar, voltar ao teatro da vida para recuperarmos aquilo que nós falhamos, que nós caímos e conseguimos assim marchar, né, no caminho reto aí que o Evangelho nos proporciona. Então essas características, sintetizando, né, essas características de Deus que a doutrina espírita nos apresenta, elas nos confortam profundamente. E entender não um Deus, né, vingativo, que vai nos condenar ao sofrimento eterno, né, mas aquele Deus Pai que nos ama profundamente. É um Deus misericordioso, justo, soberanamente justo e bom. Né? Então, esse olhar importante que nós precisamos ter sobre a divindade. Um Deus Pai que nos ama profundamente. Diante das diversidades da vida, muitos desafios nós temos, nosso cotidiano ele é bastante cheio de atribulações, né? Temos muitos afazeres, ainda mais nos dias, né, da modernidade, em que nós acumulamos diversas funções. Essa nossa dificuldade, muitas vezes, de parar um pouco, de refletir acerca dos sinais de Deus, né? Deus representa para a nossa vida, do nosso dia a dia. Nós geralmente temos esse momento quando estamos diante de situações mais difíceis, que nós estamos ali um pouco tristes, né, angustiados com alguma situação, mas aí nós nos voltamos um pouco mais na busca, né, dessa compreensão de Deus, da aproximação da divindade. Mas no dia a dia, né, quando estamos bem, nós não paramos muitas vezes para refletir acerca da existência de Deus, sinais, né, que Deus nos deixa no dia a dia. E quando paramos para refletir, às vezes nos perdemos em questionamentos assim bastante abstratos, tentando entender alguns mistérios do universo, né, como um todo, e os espíritos, né, nos esclarecem, né, sobre a importância de nós buscarmos compreender os mistérios de Deus nas pequenas coisas, a exemplo de uma flor, do ar que respiramos, né, no sol que está próximo de nós todos os dias,
nos iluminando, né, dando condições para que haja vida no nosso planeta. E se nós colocarmos isso como um hábito diário para a nossa existência, nós vamos compreender Deus, né, nessa aproximação conosco, nessa proximidade, e não em algo assim extremamente distante. Nós vamos ter Deus bem mais próximo da gente no nosso dia a dia, desenvolvendo em nós aquele sentimento de gratidão. E com isso, né, nós vamos compreender melhor as coisas que acontecem ao nosso entorno. Nós vamos aceitar com paciência, com resignação, né, com bondade, todas aquelas coisas que acontecem conosco no nosso dia a dia. E isso é possível quando nós trazemos Deus para próximo de nós, né? E compreendendo os sinais de Deus nas pequenas coisas que estão ao nosso entorno. Tem uma passagem muito bonita em que um velho ateu, né, conversando com uma pessoa também bastante idosa, muito simples, sem escolaridade nenhuma, numa tenda, né, no meio ali do deserto, ele vai questionar, né, esse homem simples sobre a fé dele, né? Por que ele acreditava em Deus, sendo que não existe prova nenhuma. E então esse homem simples convida, né, o ateu a sair da tenda e olhar no entorno, e vai questionando algumas coisas, perguntando sobre algumas obras, né, que nós conhecemos por aqueles que realizaram essa construção. E num desses momentos, esse senhor indaga ao ateu, né? Olha, conhece esses rastros aqui? Passam pela areia, né? E o senhor responde, sim, animal tal, né? Pois é, como você sabe que é do animal, sendo que você não viu esse animal passar por aqui? Pelos seus sinais, vejam, rastros deles, sinais. E o homem, então, convida o ateu a olhar para o céu naquela noite estrelada. As estrelas brilhavam de maneira assim exponencial, aquela lua linda, e mostra então para o ateu e fala, vejam esses sinais. Esses sinais não podem ser dos homens, demonstrando ali a grandeza de Deus e a beleza de Deus, né? A beleza desses sinais. Então, esses sinais, quando nós observamos na nossa proximidade, né, desde o momento em que nós acordamos, podendo agradecer pelo ar que nós respiramos, pelo novo dia, pela oportunidade que temos, pela nossa saúde, mesmo que debilitada, mas pelo pouco de saúde que nós temos e que ainda temos condições de pensar algo bom, né? De fazer algo construtivo, olhar para a humanidade com mais afeto, com mais carinho, e nós nos tornamos mais próximos de Deus, mais íntimos, vamos dizer assim, de Deus. E isso nos ajuda na nossa vida, né? Isso nos ajuda no nosso dia a dia. Então, diante de todas as coisas que acontecem conosco, precisamos sempre lembrar, né, que se algo está acontecendo é porque há permissão de Deus para que aquilo aconteça. E diante dessa fé, né, dessa aceitação, buscar compreender que na vida tudo tem um sentido, tudo tem uma razão, um significado, e buscar extrair desses acontecimentos a melhor aprendizagem para nos ajudar a nos tornarmos pessoas melhores. Então, que Deus, esse Pai de infinito amor, né, misericordioso, que nos ama profundamente, possa nos abençoar, nos amparar e nos ajudar dia a dia a vencermos as nossas provas, as nossas dificuldades, e que nós possamos buscar Deus nas pequenas coisas, né? E dessa maneira tentar viver mais feliz e nos tornarmos pessoas mais amáveis. Que Deus nos abençoe. Meus amigos,
E continuando o comentário, eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem que preferem dirigir suas preces para um espírito evoluído, para o próprio Cristo, porque elas têm a imagem, não é, desse espírito, dessa pessoa, e que Deus, por ser um ser assim ainda indefinido, isso dificultaria esse contato, essa ligação, não é, da criatura com o Criador. Allan Kardec tem uma sugestão para nós no livro A Gênese, capítulo 20, capítulo 2, Deus, item 20, que eu sugiro que aquele que tiver condições, tempo, leia, porque é muito importante. Ele sugere que a gente imagine Deus uma energia, um fluido, não é, que preenche todo o universo. Todo o universo, e perpassa, atravessa toda a matéria, não é? Não importa qual matéria, o nosso corpo, o nosso menor átomo está sendo atravessado neste exato momento por esta energia que é Deus. E que Deus tem as suas virtudes, nós já sabemos disso, no grau infinito. E que a menor parte dessa energia que nos atravessa também possui todas as suas virtudes em grau infinito. De modo que Deus está aqui agora, conosco, com você, comigo, com todos nós. Deus está nos ouvindo. E não é por acaso que o Cristo dizia que o Pai sabe o que está dentro do nosso coração. O Pai sabe os nossos pensamentos. E não há flor que caia de uma árvore que o Pai não esteja permitindo. Por quê? Porque o Pai está em tudo. E o Cristo ainda nos apresenta essa forma amorosa, né, profunda de ligação, quando nos orienta a dirigirmos a Deus como ao nosso Pai. Pai nosso que estais nos céus, não é? A gente sabe, olhando para os nossos filhos, o que é um amor entre pai e filho. Sabe, inclusive, não é, que o que temos aqui de mais sublime no mundo é o amor de mãe. Imaginemos esse amor, né, em grau infinito, e vamos ter, então, alguma noção do quanto Deus nos ama. E não precisamos, quando nos dirigimos a Deus, elevar os nossos pensamentos até o mais alto, não é? Quando nós vamos dirigir o pensamento a um espírito evoluído, o livro Nosso Lar fala sobre a prece, os mensageiros, mostra que a prece é um raio de luz que sai do coração da criatura e vai para o mais alto conforme o sentimento que é colocado. Muito bem. Nós, quando iniciamos nossa prece, Deus já está ouvindo, porque Ele está junto de nós, está aqui agora, está ouvindo o que eu estou dizendo e o que você está pensando. Não é? Não importa o quanto de energia coloquemos no pensamento, Ele já está ouvindo. É claro que a quantidade de energia, o sentimento que vai na prece é fundamental, não é? Por quê? Porque Deus responde às criaturas pela própria criatura. Então, Ele vai fazer com que os seus trabalhadores, seus mensageiros, nos auxiliem quando Ele entender que assim deve ser. Mas o que eu queria colocar de importante é que Deus está aqui. E por que nós não sentimos? Não é? Por causa da nossa inferioridade. Se nós tivéssemos o pensamento mais elevado, não é? O pensamento no bem, como ensina o Cristo, nós íamos vibrar em sintonias superiores, íamos sentir energias mais sublimes, não é? E, claro, num grau infinito, não é? Poderíamos até sentir o próprio Criador, mas isso é muito distante de nós. Muito bem. O que é importante é que basta que nós abramos o nosso coração, que nós nos tornemos receptivos, que nós desejemos o bem, e então nós vamos receber tudo o que Deus derrama constantemente sobre nós, em todos os sentidos. Está precisando de saúde, um pensamento elevado pode te ajudar, não é? Está precisando solucionar um problema, Deus está do seu lado. E olha só,
Deus não tem nenhum formalismo, não é? Para falar com Ele, o amor dele é tão grande por nós, não é? Que basta que a gente deseje, né? Basta que a gente emita um pensamento agora mesmo: Pai, me ajuda, Pai, me orienta, Pai, me protege, né? E Ele está te ouvindo no exato momento. Na verdade, Ele sabe que você vai pedir antes de você pedir, não é? Porque Deus sabe tudo. Todas as virtudes de Deus estão num grau infinito, não tem limitação. Deus é onipotente, é onisciente, é onipresente, é justo, é infinitamente inteligente. Tudo que a gente imagine de virtude, Deus tem em grau infinito. E Kardec ensina que não poderia ser de outra forma, porque se a gente diminuísse em qualquer grau uma virtude de Deus, ele já não seria mais Deus, já poderíamos imaginar um ser superior a ele, que teria todas em grau infinito, então esse seria o Deus. Então a razão nos afirma: Deus não pode, né, ter limitações nas suas virtudes. Paulo de Tarso, na carta aos Romanos, ele fala de uma forma muito bonita o quanto ele compreendia essa ligação de Deus com a criatura e o seu amor, para que a gente entenda que esse Deus Pai que está nos cercando neste exato momento nos ama infinitamente. E nos ama a tal ponto que Paulo de Tarso, então, escreve na carta aos Romanos, né, o que poderia, qual força do universo poderia separar, né, afastar, diminuir em qualquer grau que seja o amor de Deus para comigo, para com você, para com todos nós. Aí ele responde: nada. Nenhuma força do universo. Ele dá exemplos, ele diz: nem a vida e nem a morte nos afasta do amor de Deus. Nem o presente, nem o passado, nem o futuro, nem as distâncias, nem o ser mais poderoso da terra e mesmo o anjo mais poderoso do universo não tem poder para sequer diminuir o amor de Deus por cada um de nós, por você, por mim, por todos. Isso, se a gente refletir bem, não é muito, nos enche de coragem, não é? Nos consola, nos fortalece, por entender que o ser soberano do universo, infinito em todas as suas virtudes, me ama e te ama infinitamente. E não há poder no universo que diminua isso, porque ele quis que assim fosse. Porque se ele não quisesse, ele diria: olha, esses vão ter poder sobre o amor que eu tenho por vocês. Não, nenhum ser, nem o Cristo, que é o grau máximo que a gente tem poder para diminuir o amor de Deus, nosso Pai, por cada um de nós. Não é que a gente reflita bastante para que esse conhecimento, essa compreensão de Deus passe a fazer parte da nossa vida, para que nos momentos difíceis, no momento de perigo, a gente saiba que Deus está ali, naquele momento, em qualquer situação. Que Ele nos abençoe. Nós faremos a prece inicial a prece final desse nosso estudo. Na verdade, uma mensagem lindíssima, que fala de Deus, nosso Pai, né? Que todos aproveitem. Boa noite. O universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus. Deus
nome 1000 vezes santo, que Newton jamais pronunciava sem se descobrir. Deus, vós que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, no íris multicor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estais nos céus, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas.